E aí pessoal, suave? No último vídeo nós falamos da vinda dos holandeses para Pernambuco. Eles ocuparam a região e passaram a controlar a produção de açúcar. Além disso, os holandeses também foram para Angola, você está lembrado? Conquistaram a região e conquistaram o fornecimento de escravos africanos aqui para o Brasil. Bom, mas e aí? Será que os holandeses ficaram para sempre no Brasil? Será que eles foram expulsos? Por que eles foram expulsos? Ó, não desliga não. Você só vai fechar o YouTube hoje depois que eu te explicar tudo, tintim por tintim. Cara, você lembra da União Ibérica? Lembra que a Espanha estava controlando o trono de Portugal desde 1580? Então, a União Ibérica durou até 1640. É que a nobreza portuguesa fez uma rebelião, uma revolta contra o rei da Espanha e aclamaram um novo rei. Esse novo rei português era o Dom João IV. E nessa época, o Dom João IV assinou um tratado de paz com a Holanda. Era uma trégua de 10 anos. Em troca dessa paz, os portugueses teriam o apoio dos holandeses caso os espanhóis tentassem conquistar de novo Portugal. E nesse acordo, Portugal fez uma oferta para a Holanda. Portugal queria vender Pernambuco para os holandeses. Mas os holandeses não toparam comprar Pernambuco não. Foi aí que em 1643 a coroa portuguesa começou a traçar alguns planos para reconquistar Pernambuco e o Nordeste brasileiro. Então vamos lá, busca na sua memória. Quando os holandeses vieram para o Brasil, eles tentaram se aliar aos senhores de engenho portugueses. Gente que estava disposta a vender o açúcar não mais para Portugal, mas sim para a Holanda. Então, para isso dar certo, os holandeses forneceram empréstimos para esses fazendeiros, para eles poderem reformar as fazendas e comprar mais escravos. Mas aí, os holandeses e a Companhia das Índias Ocidentais resolveram cobrar esses empréstimos. E o que é pior, cobrar esses empréstimos com juros. Pois é. Já chega, tá? Vem buscar o dinheiro do aluguel. Mano, muito senhor de engenho não tinha como pagar esses empréstimos não. Tiveram até alguns que perderam as terras e outros que foram presos. Foi aí que em 1645 os colonos portugueses resolveram se rebelar contra os invasores holandeses. Começava aí a insurreição pernambucana. A reconquista de Pernambuco durou 9 anos. Começou em 1645 e terminou em 1654. As tropas luso-brasileiras se organizaram aqui mesmo na colônia e contaram com a ajuda de brancos, índios e negros como combatentes. Todos esses caras você pode ver nesse quadro que eu estou mostrando para vocês. Olha só, os negros aqui embaixo, os índios e os brancos lutando contra os holandeses. É importante a gente destacar uma batalha que aconteceu durante a reconquista de Pernambuco. A Batalha dos Guararapes, que aconteceu de 1648 a 1649. Nessa batalha, as tropas coloniais venceram os holandeses e deixaram eles encurralados no Recife. Depois, em 1654, veio a vitória final. Os portugueses mandaram uma armada aqui para o Brasil que cercou a cidade do Recife e expulsou de vez os holandeses daqui. Mas nada adiantava reconquistar o Brasil e não reconquistar os territórios africanos que foram conquistados pelos holandeses. Foi para reconquistar Angola e São Jorge da Mina que os traficantes de escravos que viviam no Brasil patrocinaram uma expedição armada para tentar vencer a Holanda lá na África. Em 1648, o governador do Rio de Janeiro, Salvador de Sá, partiu para Angola com 1.200 soldados e reconquistou a região. O tráfico de escravos finalmente estava restabelecido e ia parar de novo nas mãos de Portugal. Pessoal, como dizia o bom e velho Padre Antônio Vieira, sem Angola não há negros e sem negros não há Pernambuco. Mas você deve estar aí pensando, os portugueses reconquistaram Pernambuco, reconquistaram também Angola, então isso foi uma vitória muito boa para Portugal. Não deve estar pensando isso? Mas calma, você está enganado. É porque Portugal expulsou os holandeses de Pernambuco e de Angola, mas quando achou que ia se recuperar, levou outra rasteira.
A expulsão dos holandeses aqui do Brasil coincidiu com o começo da crise econômica portuguesa do século XVII. E essa crise aconteceu por uma série de fatores. Entre esses fatores a gente pode destacar a concorrência do açúcar antilhano. Olha só, pensa comigo, os holandeses saíram aqui de Pernambuco, pegaram seus capitais, pegaram todo o conhecimento da produção de açúcar e levaram tudo isso para o Caribe, para as Antilhas, onde eles tinham colônias. E eles não estavam sozinhos nisso não. Também os franceses e os ingleses começaram a produzir açúcar nas suas colônias caribenhas. O que vai acontecer com o preço do açúcar? Vai baixar. O açúcar brasileiro vai ter um concorrente no mercado. Desse jeito, os portugueses nunca mais vão lucrar com a venda do açúcar como tinham lucrado antes. E na África, pessoal? Qual será que foi o impacto da colonização portuguesa na África depois da guerra contra a Holanda? Olha só, você deve lembrar que os holandeses foram expulsos de Angola, como eu acabei de falar para vocês, mas eles ainda estavam em São Jorge da Mina. Pessoal, os holandeses vão continuar vendendo escravos para a América. Portugal vai perder o monopólio do tráfico negreiro. E na Ásia? E lá no Oriente? Como será que ficou a situação dos portugueses lá nas Índias? Vem comigo que eu vou te mostrar um mapa para você entender melhor. Olha aí, gente! Tudo que está em laranja são os territórios que continuaram pertencendo a Portugal após a guerra contra a Holanda. O Brasil ali, continua nas mãos dos lusitanos, que arrancaram Pernambuco das garras holandesas. Na América, Portugal teve uma vitória. Na África, teve um empate. A gente acabou de falar nisso. Algumas terras ficam com Portugal. Já outras, que estão em verde, foram perdidas. E muitas delas pararam nas mãos da Holanda. Mas no Oriente, o que aconteceu foi uma derrota feia de Portugal. Muitas praças comerciais orientais foram controladas pela Holanda. O comércio das especiarias orientais estava praticamente perdido para Portugal. Então vamos lá, acrescenta aí outro fator da crise portuguesa na nossa lista. Além da concorrência do açúcar antilhano e da perda do monopólio dos escravos, Portugal também enfrentou o declínio do comércio oriental. E para finalizar, mais um fator aí dessa crise do século XVII para Portugal. Portugal começou a receber uma influência muito grande da Inglaterra. Pensa comigo, a Inglaterra era uma nação que estava se fortalecendo muito, a sua economia estava crescendo muito no século XVII. E Portugal vai se aliar à Inglaterra para ter uma parceira forte, que possa garantir a independência de Portugal frente à Espanha. Bom, pessoal, essa foi mais uma aula de história aqui no Super Didático. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, comenta, curte e compartilha. Beleza? Vou ficando por aqui. Até mais!